Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Estamos aí navegando no mês de março, o mês das mulheres. Eu queria trazer uma mulher que pudesse falar também sobre toda a carreira dela, sobre a história dela de vida. Ela é uma arquiteta urbanista. Então hoje, aqui no Mask TV, eu quero que você conheça, se delicie com as histórias, com a carreira, com a vida da Ângela Cilingardi. Ângela, muito obrigado por você vir aqui ao nosso podcast. Estou super orgulhoso, honrado e já agradeço o Ivan por ter me apresentado você naquele dia e você estar aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Romulo. É um prazer estar aqui e, assim, eu fico até lisonjeada de você ter me chamado, de poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha profissão e, quem sabe, aí plantar mais uma sementinha de segurança, de arquitetura, de inclusão aí. Ajudar as pessoas, ajudar. né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas, se inspirar um pouquinho nas suas histórias, nas suas dificuldades, de como você resolveu determinado problema. Eu acho que o podcast tem um pouco esse objetivo, sabe? Das pessoas ouvirem no carro, ouvirem em algum lugar, mas estão aprendendo com as nossas histórias. Sim. Super bom. Bom, para você que está aí ligadinho no Mask TV, eu sempre peço para você ir aqui no YouTube, tocar o sininho, dar um like, registrar, se inscrever, é super importante para a gente. A Ângela, ela é urbanista, ela é uma arquiteta urbanista, melhor dizendo. Ela é especialista em restauração de patrimônio, ela é engenheira de segurança do trabalho, ela é mestre em arquitetura da Unicamp, ela já trabalhou por vários anos nos escritórios de arquitetura aqui de Campinas. Nós vamos falar sobre tudo isso porque eu entrevistei o Jaderson Espina, que é um arquiteto de Jundiaí, e eu fiquei surpreso como é o trabalho de um arquiteto urbanista, como você está diretamente ligada à vida das pessoas. Sim. Eu vou contar tudo da Ângela, depois também você vai seguir elas nas redes e vai saber do currículo dela como um todo. Mas aqui é a gente saber um pouquinho de você. Eu sempre começo perguntando a mesma pergunta para todo mundo, então quando você assistir os meus episódios, você vai ver. Chegou na Terra quando e veio a fazer o que aqui? Difícil pergunta. Eu acho. Porque... Não precisa contar o ano, tá? Porque você sabe que eu não conto o ano que eu nasci. Tá bom. Então você só fala quando que você chegou na Terra e por que você veio. Cheguei na Terra em 13 de outubro, mas assim, eu acho que eu tive consciência depois, né? A gente tem consciência de que a gente chegou, de que a gente tem uma função, ou de que a gente tem que fazer alguma coisa quando a gente amadurece, né? Então, eu acho que até, assim, cheguei recente. Quando você era menina, você tinha sonhos e objetivos, aquelas inspirações que o pai, a educação da família, a escola, nos leva para uma carreira. Mas, assim, quando você era menina, você tinha anseios, o que você pensava? Eram tantas coisas, né? Como profissão... Eu já pensei em veterinária, em química, em farmácia. Eu achava interessantíssimo mexer com os produtos. Mas depois eu fui vendo que eu não tinha jeito para isso. Aí, artista também, mas aí aquele pensamento, né? A arte não te sustenta, né? Então, aí eu fui mais ou menos para o meio termo. O que eu posso fazer que tenha um pouco de arte? A arquitetura é prato cheio. E você, como uma libriana, com certeza, né? Eu acho que a arquitetura, ela se encaixa, né? Porque você tem um rigor com qualidade, com acabamento, com aquilo, eu não sei, eu sou libriano, as coisas, sou bem perfeccionista. Você tem essas características? Eu tinha mais. Mas depois, assim, da vida mesmo, das coisas acontecendo com a gente, uma coisa que eu percebi muito, e não me entenda mal, assim, não é não ligar, né? Mas algumas coisas a gente pode mudar, fazer, acontecer, outras coisas não. Outras coisas a gente tem que aceitar como elas são. Algumas pessoas a gente tem que aceitar, quer dizer, todas as pessoas a gente tem que aceitar como elas são, mas a gente às vezes tenta mudar. E a gente tem que entender que para a gente se relacionar ou para a gente não ficar endoidecido com as coisas que acontecem na vida, a gente tem que aceitar
que algumas coisas são aquilo que elas são. Então eu tô, assim, ficando mais calma em relação a isso. Ao que eu posso fazer, ou ao que eu quero que o outro faça, que também a gente pode querer, mas, na verdade, enquanto o outro não quer, não vem, né? Então, eu mudei um pouco, assim, acho que de uns 10 anos para cá, né? Com filho a gente aprende muito, mas depois com os pais idosos a gente aprende mais, eu acho. Porque a hierarquia muda e a gente tem que entender muita coisa na vida, assim, a gente tem que mudar a chavinha. É verdade, né? É verdade. Quando você se sente feliz com a vida que você construiu como mulher, desde menina, de todas as coisas que você lutou, das coisas que você desejou, você se sente feliz hoje? Eu me sinto feliz, principalmente vendo, assim, os meus filhos crescendo, né? Você sempre quis ser mãe quando você tinha essa... Ou não, isso foi natural? Não, foi natural. Eu não pensava assim, não era um sonho de menina, falar, eu vou ter os filhos, vou ter... Mas pensava às vezes, né? Eu tenho... nós somos em 5 filhos em casa. Então, quando eu pensava em uma família, eu pensava já num monte, assim. Depois eu vi que impossível, não tenho estrutura. Minha mãe foi uma heroína por ter conseguido lidar com nós 5, com todas as dificuldades e formar nós 5, né? Então, mas eu não tinha essa estrutura. Mas a gente ouve muita crítica, né? Todo mundo sabe o que você tem que fazer, o que você está fazendo de errado, como seu filho deveria ser, como não deveria. Tem muito manual que a gente recebe, muita crítica que a gente recebe. E agora, assim, vendo os dois já jovem adultos, né? Eu acho assim, olha, acho que eu fiz um trabalho bom. Essa é a parte melhor da história. Você saber que teus filhos estão num caminho do qual você tentou e lutou para que acontecesse. Sim, sim. E você comentou do Ivan, né? O Ivan sempre viajou demais. Ele comentou mesmo. Então, eu brinco com ele que nos momentos mais emocionantes ele não estava em casa, né? Quando quebra um pé, quando tem lá uma virose que você não sabe o que é e a única coisa que a gente tem que fazer é observar, né? E algumas situações, assim, de probleminhas de escola, de coisinhas, assim, que tive que ir me virando. Então, isso faz a gente amadurecer muito, né? Você aprende como ser mãe, né? Sim. Na raça, isso, né? a gente vai aprendendo. A gente vai batendo cabeça também, errando um tanto. E isso depois não sai da gente. Eu fico imaginando para o pai também, né? O pai que tem que trabalhar, que tem que prover, que tem que trazer, que viaja muito e que às vezes não está nesses momentos. É bom ter uma mãe também que entende isso, né? Sim. Porque às vezes não adianta pressionar esse pai, né? Porque esse pai está trazendo as coisas que são necessárias, né? Sim. E tem toda a questão da vida profissional dele. Ele poderia falar, não viajo. Então ele não estaria naquela empresa que ele estava. E ele teria que mudar o perfil de trabalho dele. Então são escolhas, né? Eu brinco assim, cada um sabe onde o seu calo aperta. Da mesma forma que, para ele conseguir viajar tanto, eu tinha que ter mais flexibilidade de horário para estar com os meus filhos. Então foi uma opção nossa, na época, que eu não trabalharia mais em escritório com aquele horário formal. Poderia trabalhar com os projetos, com outras coisas, né? Como eu falei para você, a gente não é uma coisa só na vida. Eu poderia trabalhar com várias outras coisas desde que eu tivesse essa flexibilidade. Porque tem uma idade que a gente vira mãe turista mesmo. É assim, para lá e para cá, um roteiro anotado com os horários, né? Porque para não esquecer filho em lugar nenhum. Porque você leva um, busca o outro e faz aquele balé, né? Eu lembro que uma vez na escola dos meus filhos, eu acho que era a 6ª vez que eu ia lá naquele dia. Porque eu fui levar uma de manhã, voltei, aí o outro tinha uma atividade, voltei, fui buscar, aí fui levar o outro, depois era aniversário de algum deles, então eu tive que ir no meio da tarde para levar as coisinhas para a festinha, né? E o segurança olhou assim para mim, a senhora trabalha aqui? Não, eu não trabalho aqui, mas de tanto que eu estava indo lá. E aconteceu a mesma coisa uma vez num hospital.
Porque era o mesmo hospital que nós tínhamos o plano médico, minha mãe, minha tia, e aconteceu naquele mês de exame de uma, exame de outra, minha mãe não ficou bem, tive que levá-la. O meu filho, acho que torceu o pé, fui com ele, e um enfermeiro me perguntou também, a senhora trabalha aqui? Não, eu não trabalho, mas são essas emboladas da vida que acontecem assim e parece assim que vão te atropelando. E Mas depois então, acalma. acalma. E depois você ter a oportunidade de você fazer um hiato da sua carreira Uhum. para poder dedicar à construção dos seus filhos, não é todo mundo, toda mulher que pode. Não. E isso é muito bom, né? Você ter é um privilégio. É sim um privilégio de você abandonar. Teu marido tem condições de trazer as necessidades da casa. Sim. Então você vai abrir esse período, interromper a sua carreira, gerar os filhos, colocar eles num caminho e depois voltar. Porque você voltou também, né? Voltei. Assim, eu nunca saí totalmente. Eu sempre tinha algum projeto, alguma coisa acontecendo. Você conciliava, mas de uma forma assim que eu conseguisse lidar sem afetar esse ritmo que a gente precisava, né? Mas, ao mesmo tempo, Rômulo, a gente ouve muita crítica, né? Eu imagino. Você está jogando sua vida fora? Como que é isso? Seus pais aceitam? Porque, afinal de contas, eles investiram um dinheiro na sua formação e agora você está jogando fora. Eu não estava jogando fora. Eu estava cuidando de outra coisa que precisava ser cuidada. Você estava dando prioridades. Prioridades, né? E também houve um momento de que minha mãe adoeceu, minha sogra, meu sogro. Então, seria necessário alguém ali para dar esse apoio e cuidar daquele momento. Que, afinal de contas, eles cuidaram da gente, né? E foi muito necessário, foi importante. E também nessa época, então assim, os filhos já começando a ter um pouquinho mais de independência, os pais começaram a depender um pouquinho da gente. E a gente divide. Até que chega uma hora que as coisas acalmam, as coisas vão entrando nos eixos. Né? E aquele ponto da gente não se sentir, né, num sofrimento eterno porque você fez uma coisa que não era o que você imaginava. Uhum. Que existem mulheres que assumem a vida da família, da mãe, do pai, às vezes por uma questão dessa, mas termina meio frustrada, decepcionada. Eu não fiz isso. Em momento nenhum da tua vida, a gente tem frustrações porque o ser humano é baseado em frustrações. Mas você acha que você deu conta do teu recado? Você se sente feliz com aquilo que você entregou? Como mulher e mãe e filha? Agora sim, eu acho que eu poderia ter feito mais. Tá. Mas eu acho que do que hoje, pensando, olhando para trás, teria feito coisas diferentes? Teria Claro, feito muitas. Todo mundo faria, né? Eu acho que sim. Eu às vezes fico um pouco assim surpresa quando a gente vê. Você se arrepende de alguma coisa? Faria diferente, às vezes, em entrevistas, né? Não, eu faria tudo igual. Eu não faria, porque agora eu aprendi algumas coisas. Eu acho que eu teria tido um pouquinho mais de calma, de estratégia, né? Para lidar com algumas questões que na época me deixaram muito aflita, muito ansiosa. Eu teria essa visão agora, que tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode. Então, assim, eu estou aqui com você agora, meu telefone está desligado. Quem precisaria de um socorro, entre aspas, agora está sabendo que eu estou aqui. E agora, no momento, eu estou aqui com você. É verdade. Eu não posso ficar aflita pensando que sei lá, meu filho pode precisar de alguma coisa, a empresa pode precisar, podem querer uma reunião de última hora. Eu estou aqui. Existe uma técnica chamada mindfulness. Uhum. E antigamente eu só achava que era respiração. E, na verdade, era muito mais do que isso. O mindfulness, através da meditação, ele te concentra no que é hoje, no presente. Sim. E é isso que você está fazendo. O teu presente é aqui. Sim. Você vai terminar isso livre, leve, plena, e aí depois vai voltar para as suas agendas. Sim. Né? E não quer dizer que eu não possa ter uma programação. Claro. Né? Porque tenho agenda até, as coisas vão sendo marcadas, vão sendo esperadas, então a gente tem até compromissos já agendados para outubro, para novembro. Não é isso, mas eu não posso estar me preocupando com tudo ao mesmo tempo, porque senão não sai nada.
É verdade. Né? E você vai aprendendo, você aprendeu, né? A Sim. colocar as coisas, o tabuleiro, né? As peças nos lugares certos. Você não aprende da noite pro dia, né? Você Não. levou, né? Lá nos anos 80, né? Você curtia a vida. Você tem amigas que você tem contato desde os anos 80 até hoje? Eu tenho algumas amigas irmãs. Ai, que Que eu maravilhoso. falo que são as irmãs que a gente escolheu, a vida nos presenteou e a gente escolhe e mantém. Você eu curtia tenho. discoteca, essas coisas? Não Na era, eu época? não era muito de sair, mas a gente saía, sim. Tinha algumas baladinhas, algumas festinhas que a gente ia, mas eu sempre fui muito pacata. É, bem Muito tranquilinha. pacata, é. Mas uma das minhas amigas é de 77. Quando a gente entrou na escola, assim, na segunda série. Então, essa é a que Como que ela sabe de chama? tudo. A Leila. A Leila. A Leila. E tem outras, né? Sempre tem. Tenho as amigas de faculdade que vêm junto, né? Inclusive a gente acabou se encontrando semana passada e aquilo, aí o marido de uma delas falou assim, nossa, esse grupo de vocês é uma coisa que eu invejo. Porque é isso, a gente tá junto. Pode ser que a gente não se encontre o tempo todo, né? Mas naquelas horas que a gente precisa, tanto para comemorar quanto para chorar junto, a gente tá lá. E né? quando você disse que a Leila é amiga desde 77, É. você pode imaginar, né? Nós somos tão saudosistas, eu sou super Uhum. saudosista, eu adoro as épocas, né? Os períodos que eu vivi. Uhum. Então, você tem uma amiga de 77, ela sabe tudo sobre você, ela sabe você, ela é a melhor pessoa para conhecer você, porque Sim, você tinha 10 anos, 8 anos, 9 anos lá, né? Então, e ela já é assim, de dentro de casa, né? E tem outras, quer dizer, tem as de faculdade que vieram juntos, e tem algumas que os meus filhos me presentearam. Quando eles começaram a ir para a escola, os coleguinhas se deram bem e algumas mães se deram bem. E eu trago junto. Até eu me assusto, eu falo, gente, faz 19 anos que eu conheço a fulana, Beltrana. Então, assim, é um prazer muito grande a gente ter essa possibilidade e ter esse presente mesmo. Né? Eu acho que uma das características brasileiras mais importantes é essa nossa capacidade de se socializar, essa pluralidade que nós temos, de fazer amigos, Sim. de estar juntos, né? De poder estar junto com pessoas pela vida toda. Eu tenho amigos de 40, 50 anos. Então, isso é outra coisa. E você não tem que estar com eles todo dia. Não tem, Não porque tem. está no coração. A amiga agora, de 40 anos, ela resolveu morar com a família em Portugal. Uhum. Então, é uma ruptura? Tá sofrendo um pouco? Tá. Mas é aquilo que você falou. Cada momento a gente poder viver ele intensamente, aproveitar e aprender com ele. Sim. É o caminho, né? E hoje em dia, também o contato está muito mais fácil, Sim. né, Rômulo? Tem essa questão você faz uma videochamada. Eu tenho uma irmã que mora fora. Ela mora nos Estados Unidos. E na época da pandemia, tava assim, aquela aflição, né? Todo mundo sem saber o que ia acontecer, para que ia virar o mundo, né? É verdade. E ela longe, assim, quer dizer, nem falar, pega o carro e vou te visitar. Aí, para ela, tava impossível. E aí, ela fazia ginástica num grupo, esse grupo transformou as aulas em aulas virtuais, com acompanhamento, e aí ela chamou não só a mim, mas as minhas outras irmãs também, vamos fazer. E desde então eu faço essa aula de ginástica com ela, online, com a professora de lá, né? E é uma coisa muito, muito interessante, porque tem correção, sim, tipo, Ângela, o movimento tá endireita as costas. E aí era uma possibilidade de, se eu fizesse o exercício, eu teria o prêmio depois, que era encontrar com ela e bater papo por uma meia hora. Então, todo dia tinha o meu horáriozinho de bater papo com essa minha irmã, com a Cristina. E era como se estivesse do lado, né? Sim, pois é outra coisa. Então, quando ela foi embora, essa minha irmã, a gente não tinha celular. Eu nem sei se ela tinha cartão de crédito. Sabe, foi assim na coragem, e ela foi. E eu falo assim, meu Deus, como que a minha mãe deixou? Né? Porque hoje a gente tem tanta facilidade, o celular, o avião, né? Passa o cartão de crédito, depois corre atrás. E naquela época, não. Né? Ela foi embora, já está fazendo uns 30 anos.
E foi com a cara e com a coragem. A tecnologia nos ajuda tanto hoje. Demais, demais. A arquitetura era... Você começou a arquitetura por quê, assim? Por que você se transformou numa arquiteta urbanista? Você olhava os prédios de Campinas, os lugares, e tinha uma paixão para construir? Não, eu gostava... Muito engraçado. Quando a gente se mudou para Campinas, meu pai reformou a casa. E às vezes eu ia com ele ver a obra. E eu achava uma coisa assim até curiosa, eu achava o cheiro da obra, aquele cheiro de cimento molhado. Do cal, né? Eu achava gostoso, gostava de estar lá, de pensar. Depois, na escola, a gente teve... Eu tinha aula de desenho técnico. Na época que eu fiz o ensino médio, tinha exatas, humanas, biológicas e magistério. Claro. E eu fui para exatas, e então tinha essa questão do desenho também, a gente tinha muita aula. E aquilo eu comecei a gostar. E aí como eu te disse, né? Eu não tive coragem suficiente para fazer artes. Mas a arquitetura era uma coisa que eu achei que fosse me satisfazer dos dois lados. E realmente é muito bom. Sua obra, você vê hoje os resultados dos seus projetos. Eu sei que você hoje é uma engenheira de segurança do trabalho, você tem outros focos, mas tem obras assim arquitetônicas que você aqui vê a realização aqui hoje, dentro de Campinas? Eu sempre trabalhei em escritórios, né, Rômulo? Então, assim, Que não tem uma comandavam coisa... grandes projetos. Não tem uma coisa que eu fale, é meu. Tá. Mas a tua Fora participação tá ali, né? Fora, assim, tem os projetos particulares que eu pegava, então era assim, eram coisas menores, Tá. né? Não eram prédios de apartamento ou comerciais, esse tipo de coisa. Mas, assim, a melhor coisa que para mim, que me traz um retorno, não são nem essas obras grandes, que depois a gente não conhece quem está usando. Sim. São as menores, que a pessoa vem e fala assim para mim, nossa, você mudou uma porta de lugar, mas melhorou muito aquele lugar, melhorou muito a minha sala, melhorou muito o ambiente que eu estava. Ou você pintou de uma cor diferente uma parede, e aquilo mudou para mim completamente como eu me sinto naquele lugar. Então, assim, isso que conta. Então, na verdade, o arquiteto ele tem uma capacidade de atuar na inclusão, na vida de uma pessoa de uma forma tão maravilhosa. Sim. Né? Da pessoa, de você criar um ambiente que permite que aquela pessoa seja feliz, inclusive nas mobilidades dela. Sim, sim. Porque se o ambiente está adequado, a pessoa ela consegue circular por ali, ela consegue usar aquele ambiente. E isso em relação tanto ao espaço, parede, porta, janela, quanto ao mobiliário, quanto aos equipamentos como uma torneira, uma pia, um fogão, a altura das coisas, né? Então, lógico, quando a gente vai fazer um projeto genérico, vamos dizer, um prédio de apartamentos ou de salas comerciais, a gente pensa na média da pessoa. Então, é o adulto mediano que vai usar aquele espaço. Mas, às vezes, você tem que focar no seu cliente, no usuário dali. Então, se é uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, tem algumas questões de mobilidade. Ela precisa de um espaço e ela precisa ter as coisas a um alcance de uma pessoa sentada, né? Se é uma pessoa que tem uma deficiência visual, que não necessariamente é o cego, 100% cego, mas às vezes a pessoa enxerga baixa visão. Então, com baixa visão, você tem que pensar em luz, em ofuscamento. Tem que pensar nisso, porque incomoda demais. Ou para uma pessoa surda, se for 100%, tudo bem, é uma questão, ela não ouve nada. Agora, se é uma pessoa que usa o aparelho auditivo para corrigir um pouco, o ruído externo, esse barulhinho do ar-condicionado que tem aqui de fundo, isso incomoda demais e a gente não pensa nisso. Porque a gente não sabe, a gente não tem que saber. A gente não nasce sabendo. A gente vai saber quando? Quando a gente vai pesquisar, quando a gente tem contato com alguém na família, um amigo, um testemunho, ou mesmo você chegar para uma pessoa numa conversa assim muito franca, se a pessoa tiver abertura para isso, né? Porque às vezes a pessoa se sente também incomodada de se expor. Sim, de falar de coisas pessoais. Claro, mas se a pessoa consegue te dar essa informação, é uma troca muito rica, porque a gente não entende as dificuldades.
A gente vê, às vezes, como um problema, uma dificuldade, mas a gente não sabe como resolver aquilo, como ajudar. Então, passa e deixa para lá. É tão maravilhoso o teu viés de arquitetura, porque quando a gente fala de arquitetura para as pessoas, a gente, né, como eu comecei, aqueles grandes projetos e tudo mais. E não, e a arquitetura também está dentro de uma questão social, humana, Sim. empática. Sim. E isso que a gente percebe em você, né? Uma arquitetura inclusiva. Sim. Né? Esse seu olhar pelo outro antes da obra. Que eu acho que é maravilhoso. Tem muitos arquitetos que são muito vaidosos. É uma área de muita vaidade. Né, o prédio. Quem construiu o edifício Santana em Campinas, né? Aquele, né, que está lá. Quem está lá perto da ferroviária, que desde 1800 tem muitas coisas, tem muitos arquitetos que vão olhar aquele projeto. E você não. Está olhando o ser humano que vai habitar o projeto. Quem vai usufruir daquilo. Maravilhoso, maravilhoso. Você falou da estação ferroviária, eu acho aqueles prédios maravilhosos. Você sempre presta, eu acho que como arquiteta você presta atenção em alguns lugares quando você viaja ou até mesmo circula, né? Eu presto atenção e como eu sempre me interessei muito pela questão do patrimônio histórico. Tá. Né? Então, o prédio antigo, que muitas vezes eu já ouvi, né? Tem que demolir tudo isso e fazer coisa nova. Não, gente, você já tem aquilo lá. Você já tem uma construção, você já tem um prédio colocado, você já tem... E de uma qualidade, não estou dizendo que todos são, mas não eram descartáveis. Entendo. E tem, assim, os prédios da ferroviária são maravilhosos. Você trabalhou no projeto da restauração da catedral. E foi o levantamento, eu participei. Isso também é maravilhoso, né? Você fazer parte de um projeto que vai preservar uma coisa tão importante, né? A catedral daqui é linda, né? E de taipa, quer dizer, é um lugar que merece a visita, né? Eu participei do levantamento justo da parte do forro da catedral, que estava assim, tinha muito cupim, estava bem degradado, precisava urgentemente ser recomposto, né? Senão poderia até, eventualmente, com o passar dos anos, acontecer o que aconteceu lá na igreja de São Francisco, na Bahia, lá em Salvador. Agora, recentemente. Que é uma igreja linda, né? Ano passado a gente esteve lá e nós fomos visitar, né? E eu ainda comentei, falei assim, por que a gente não explora mais essa questão de lembranças da igreja, porque a gente viaja, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, todo lugar tem um comércio de lembranças daquele lugar. Por que a gente não explora isso e consegue esse dinheiro para manutenção? Mas de uma forma profissional, de uma forma séria mesmo. Abre tal hora, fecha tal hora, né? Para manter. Porque é muito caro manter um lugar desses. É muito caro você manter um patrimônio histórico, né? É verdade. Por isso que a gente vê tantos deteriorados, né? Sim, você não tem mais também tantos artesãos para cuidar daquilo. Você não tem, às vezes, o material. Ou, falando nas igrejas de Salvador e de Minas, por exemplo, que é tudo com ouro, né? A gente não tem mais esse tipo de coisa à mão. Não tem. Não tem. Então, a gente precisa manter. E é muito importante a gente manter isso, para a gente saber da onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente não consegue apagar a história. Eu acho que algumas correntes hoje querem apagar a história. Se a gente não falar mais nisso, a gente esquece e tal. Não, a gente vai fazer de novo. A gente corre o risco de fazer de novo. É verdade. Né? As chances são muito grandes. São. De você refazer, né? Sim. E refazer, né? Retrabalho, né? Quando poderia ter evitado. Pois é. O que é o LAPA? Que laboratório é esse do qual você faz parte? É um laboratório de pesquisa em acessibilidade e que tenta até colocar na própria Unicamp algumas ações de acessibilidade, porque a Unicamp é gigantesca, né? É verdade. Então, e esse laboratório, na verdade, ele é bem recente e a gente está começando, assim, com esses... colocando alguns projetos de pesquisa, talvez até continuando com as pesquisas de alguns alunos para aplicar e para ver qual
o sucesso dessas Sempre ações. focado na acessibilidade. Na acessibilidade. Né? Para que as pessoas, independente da sua característica, Sim. tenham acesso àquilo. Sim. Se seja deficiente, ou se qualquer pessoa. Então, é um projeto importante, né? Muito. Hoje, de você. Muito importante. A gente tem um problema sério de acessibilidade até hoje. Mesmo sendo lei, né? Obrigado a você. Sim. Mas a gente vê empresas sem rampas, a gente vê empresas sem banheiros para cadeirantes, a gente vê muitos erros. Sim, sim. E agora vou contar assim para você eu participei de uma aula de um MBA agora recentemente, né? E assim fiz apareci para fazer um comentário, colocar mais ou menos a situação de inclusão, diversidade e essa questão das leis e como é que está acontecendo hoje em dia. Era coisa assim de 40 minutos, 1 hora, né? Entre a minha explanação e alguma discussão. E o que tem hoje em dia? Né? A inclusão não existe desde sempre. É uma discussão até que recente. Muito recente. Né? Tão recente que agora a gente tem a lei de cotas. E temos, por quê? Porque qualquer mudança ela é desconfortável para você. Né? Qualquer novidade que me tire da minha... Todo mundo fala muito hoje de vamos sair da zona de conforto. Não é gostoso sair da zona de conforto. Porque envolve um aprendizado, envolve você se movimentar em uma direção que você não estava indo. Envolve trabalho. Envolve trabalho. E aí eu coloquei isso, que então tem a lei de cotas de empresas, a cota também do ensino superior, e a pessoa tem que cumprir. Porque é uma lei, né? E eu fiquei tão surpresa porque um aluno resolveu, vários alunos se manifestaram, fizeram questões e tal, mas um ficou assim revoltadíssimo. E eu não sei se porque eu falei da lei e ele discorda, ou se porque eu era uma mulher mais velha dizendo que ele tinha que fazer alguma coisa. Eu não entendi bem qual foi o processo. Eu fico indignado que você disse que não tem que fazer nada, a empresa tem que dar lucro. Não, a empresa tem responsabilidade social. Hoje em dia é o que mais se fala na responsabilidade social da empresa. Só que aí implica em quê? Se eu vou cumprir cota e eu vou colocar na minha empresa um cadeirante, seja porque eu acredito na cota, ou porque é bonito para a sociedade, ou porque eu tenho que cumprir a cota, como você falou, eu vou ter que ter rampa, porque a pessoa não sobe uma escada, ou eu vou ter que ter um elevador. Então vai implicar em quê? Vai implicar em mudança no ambiente físico da empresa. Vai implicar num banheiro acessível. E de uma forma digna. Não lá no fim do mundo. Né? Justamente a pessoa que tem mais dificuldade de locomoção, ela tem que atravessar o prédio inteirinho para ir num banheiro lá longe? Não. Tudo tem que ser organizado de uma forma que aconteça. E esse exemplo da rampa e do banheiro são os mais óbvios e os que gritam sempre. Sempre gritam, né? Mesmo. Mas existe toda uma questão. Maçaneta de porta, uma ferramenta, até não falando em relação à deficiência, mas a ferramenta para um canhoto, ela tem que acontecer invertida. E não é fácil. Você não encontra. Agora, com a internet, você até acha, né? Um abridor de latas para o canhoto, uma tesoura para o canhoto. Mas o canhoto, desde pequenininho, ele aprende a se virar. Ele vai aprender a cortar com a tesoura do destro e vai mascar um pouquinho o papel e vai se virar. Mas tudo isso pode ser adaptado, né? E não dizendo, não que todo mundo vai passar por isso um dia, mas algum dia a gente vai ter uma dificuldade. Não que eu vá me tornar uma pessoa deficiente. Pode acontecer, posso sofrer um acidente, posso ter uma questão de saúde. E a sua mobilidade será afetada. A mobilidade, a visão, a audição, a fala, qualquer coisa. Mas, eventualmente, todo mundo vai precisar, algum dia, de alguma coisa adaptada. Seja um banquinho para colocar o pé, seja uma barra no chuveiro, seja uma alça extra numa panela, porque tá pesada e agora eu tenho artrite, não consigo levantar a panela, né? Então, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais generoso na vida. Eu acho tão importante você dar esse olhar, sabe? Fazer esse recorte do trabalho teu de arquitetura,
Porque para nós que estamos, pessoas que estão ouvindo, é tão importante isso. Um olhar onde você consegue inserir o outro, né? Incluir, não integrá-lo, mas incluir. Porque a gente olha realmente cotas, a gente vê muitos projetos ligados à diversidade, à inclusão, mas eles não acontecem, né? Nós, ainda mais agora que tem uma agenda sendo, né, entrando em retrocesso, né? Dizem aí que diversidade, inclusão, igualdade de gênero, as pautas vão cair um pouco em função de questões políticas. Eu vejo mesmo empresas, inclusive, deixando de investir nessas áreas e eu olho para você e falo, meu Deus, como vai ser, né? Se você tem tanta preocupação em adequar aquele espaço para aquela pessoa se sentir verdadeiramente incluída, isso eu acho que é um projeto de amor pelo outro. E tem algumas questões. Por exemplo, tem uma... a gente... como que eu explico isso? Sobre acessibilidade, né? Então, existem algumas metodologias que tratam de acessibilidade, mas, assim, num sentido completo, né? Então, você vai pensar na acessibilidade de sistemas, então, de uma TV, de um computador, dos programas, como que uma pessoa cega consegue lidar com aquilo, como que uma pessoa surda vai conseguir falar num telefone. Existem sistemas, né? Só que a gente não vê por aí. Não, porque a acessibilidade ela não tem essa construção completa que você acabou de dizer. Então, ela está pautada em algumas esferas, sim, né? Porque aí a gente pensa na acessibilidade. Agora, quando a gente pensar numa coisa mais universal, né, que existe essa metodologia que chama desenho universal, significa eu vou criar um ambiente aqui que é adequado a todos. Ou pelo menos o mais adequado possível a todos. Porque, lógico, a gente não consegue fazer uma coisa perfeita que abranja todas as deficiências e todas as diferenças entre as pessoas. Não dá. Não dá. Mas com o desenho universal, a gente tenta criar toda essa situação, tanto de ambiente, de sistemas de comunicação, de ferramentas e tudo mais, para o ambiente ser o mais adequado possível. E aí a gente entra nesse ambiente e a gente só sente assim, nossa, como é gostoso estar aqui. Mas eu não vou perceber que a maçaneta é melhor de ser usada, que o banheiro ele tem um pouquinho mais de espaço, então eu não bato meu joelho na pia na hora que eu vou me enxugar depois do banho. Né? Que a porta, eu não esbarro nela quando eu entro, porque é uma porta um pouquinho mais larga. Então, são coisas pequenas que vão sendo feitas e acabam atendendo a todos. E que são até imperceptíveis. Imperceptíveis. Porque você está no teu cotidiano, né? Na sua vida natural. Eu sou um homem de 1,90 m, de braços com 1,20 m tanto. Então eu bato os braços em todos os lugares. Sim. Se eu estou numa casa que teve a preocupação daquela porta olhar para o meu tamanho, eu não vou perceber. Mas agora, falando com você, quantas coisas vêm na minha cabeça de detalhes de arquitetura. Sim. E aí o que acontece? Você acaba se adaptando. Você se adapta ao tamanho do espaço, então você já tem um pouquinho mais de cuidado, ou você se curva mais para andar, né? Que é o que a gente já faz hoje, já né? Faz. Pias baixas, né? Isso, pois é. Então, e são muitas coisas, né? E as pessoas são muito diferentes. Né? É verdade. Então, pensa assim, você tem 1,90 m e de repente tem uma menina que tem 1,40 m, pequenininha. Ok. O que te atende, provavelmente não atende a ela. Não atende. A diferença é muito grande. Mas você pode pensar em alguns subterfúgios, em algumas coisas que facilitam a sua vida em alguns momentos e que facilitam a dela em alguns momentos, se vocês tiverem que conviver no mesmo ambiente. Olha, você sabe que me dá um orgulho, um desejo de ver você fazendo isso, de ver você construindo ambientes que possam ser inclusos, né, onde todo mundo possa participar desse ambiente, se eu sou alto, se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou deficiente. E você trazer a acessibilidade nessa visão para a gente, Ângela, é tão importante. As pessoas têm uma restrição muito grande do que é acessibilidade. Sim. E você acabou, em poucas palavras, mostrando para a gente que é muito maior, né? É muito maior. Uma pessoa que se diz, né, bem, perfeita, né, nas suas sua integridade física, mesmo assim ela tem dificuldades para circular em ambientes que não foram preparados para ela. Então, tem. E se a gente pensar,
partir daqui de um ambiente calmo, sendo usado como deve ser, a gente já tem essa dificuldade. Se você falar na questão de segurança, aí... Eu ia migrar agora, Sabe? porque migrar mesmo, porque você se tornou engenheira de segurança. Sim. Agora, você associar toda essa parte de inclusão, ainda olhando para a segurança, é quase que perfeito. Porque quando você está desenhando, você também está pensando em segurança, não tá? Sim. A gente fala do design for safety. Que deveria, mas não é assim, né? Não. Não é. Não é. Porque é o tipo da coisa assim que... nossa, mas eu vou ter que alargar esse corredor aqui? Mas eu não queria, porque se eu alargo esse corredor, eu perco ali um pouquinho na minha sala, ou vou perder no auditório, né? Você não vai perder. Mas são coisas que têm que ser feitas. Você tem que pensar em segurança, né? E o ambiente, ele tem que te mostrar um pouco do caminho, né? A gente nem percebe que a gente faz isso, mas normalmente se você entra num ambiente, de repente você olha assim, onde está o banheiro? O banheiro feminino tá lá? Provavelmente o masculino tá rebatido, ou tá junto, ou tá rebatido, mas assim, meio simétrico. É automático, a gente não pensa nisso. O ambiente já conta algumas coisas pra gente. Ou você entra e de repente você vê ali que tem uma parede mais escura, que tá mostrando uma passagem, né? Uma coisa em destaque. Então, o ambiente ele pode mostrar algumas coisas para você. E pode facilitar a sua vida, se acontecer uma emergência que você tenha que sair rápido. Claro. Mas também o ambiente pode fazer completamente o oposto. Ele pode te confundir e para você não entender aquilo ali, né? E aí, numa situação de emergência, você não sabe o que você tem que fazer. Né? É interessante você ter falado isso, que a menina que morreu queimada na Tailândia, é interessante esse modelo. Teve uma modelo que morreu queimada recentemente, estava em férias, ia casar, e foi um choque, uma tragédia. Foi mesmo. Foi exatamente porque não conhecia a saída. Então. Ela entrou no quarto errado. E acontece. Na Boate Kiss aconteceu isso. Claro. A maior parte, uma grande parte das pessoas que não conseguiu sair foi pro banheiro. Porque parecia que era por ali. Quer dizer, faltou sinalização, teve excesso de bloqueios no caminho também. Foram muitos fatores ali que afetaram. Mas é uma coisa, assim, aflitiva. Eu com os filhos agora nessa idade de quererem ir pra balada, pra boate, quererem sair, eu já fico assim, por favor, vocês entrem lá, já se localizem, saibam onde é a saída, porque precisa. Porque na hora da confusão, a gente não tem tempo. Não para, o cérebro não para para raciocinar, né? Não. Mas se você tem essa realidade de percepção anterior, sim, o cérebro te ativa. Sim. Né? Então, se você deu a orientação para o seu filho entrar numa boate, saída de emergência, onde está isso, onde está aquilo, ele já codificou o cérebro. Eu espero que sim. Não, e o cérebro comanda, né, na hora. E é tão importante Sim. isso que você falou, até bati aqui, mas é tão importante isso que você disse, e principalmente na questão da segurança. O exemplo da Boate Kiss, como outros exemplos, se nós tivéssemos desenhado aquela obra, levando em consideração segurança, que é um dos seus trabalhos principais, você fazer ambientes que sejam mais seguros arquitetonicamente, isso é fantástico. Você imagina. A dificuldade que você tem para convencer uma empresa ou um empresário para fazer aquela obra com essas alterações é quase impossível, porque tem sempre um objetivo comercial à frente. Tem o objetivo comercial, tem a questão de custo, tem a questão mesmo da pessoa entender. Da vaidade também, né? Também. De querer aquela obra muito bonita, mas não funcional. Não funcional. E também das pessoas entenderem a importância disso. Nas empresas onde eu trabalhei, nos lugares onde eu estudei, seja escola, seja universidade, sejam outros cursos aleatórios, eu nunca fiz um treinamento de emergência, de saída de emergência. Eu nunca fiz. Eu fui buscar de outra forma, mas nunca fiz. E o que eu já ouvi mesmo foi, a gente usava aquele horário do treinamento de emergência, do simulado, para bater papo com o colega que a gente não via. Ele trabalhava em outro setor, então de repente juntava todo mundo ali na rota de fuga, e aí a gente encontrava e começava a bater papo. Não é hora de bater papo, é hora de levar a sério. Por isso que
acabei indo no meu mestrado para a questão do abandono de emergência, mas com crianças. Claro. Porque eu acho que as crianças, elas são mais abertas a receber essa informação. E reter, né? E reter, e assim, e aos poucos, né? O pai Lógico. desconstrói. Porque se você... Eu trabalhei muito na Nívea, eu tinha um Nívea Recicla. Eu fazia educação infantil num projeto que eu coordenava para Itatiba. Então eu sabia que aquela criança de 5, 6 anos estava aprendendo sobre coleta seletiva. Mas o pai desconstruía isso. Você acha que existe, ou você acha que aquilo que você ensina para uma criança, para uma emergência, ela garante, ela consegue ficar com aquilo para ela? Eu acho que sim. Eu acho que consegue. A gente, só que, claro, não é da mesma forma que a gente vai fazer para um adulto. Para adulto, claro. Né? São então, metodologias diferentes. As crianças, elas têm que começar a receber uma informação assim, o que é esse barulho? Então você vai mostrar o barulho de uma sirene, o barulho de um alarme, o barulho de uma campainha, de uma musiquinha. Então, quando que a gente tem que prestar muita atenção? É nesse daqui. Então vamos prestar atenção. Né? E quando a gente ouvir isso, todo mundo vai ficar assim, atento para o que a professora vai falar, a gente vai fazer o que ela vai mandar. E aí tudo bem. Então, aos poucos. Depois, a criança vai reconhecer qual é o lugar, para onde ela deve ir. Claro que ela não vai sozinha. Óbvio que ela não vai sozinha, né? Mas ela tem que saber que ela vai ir para determinado lugar. No grupo dela, que é de uma determinada cor, ou tem um determinado personagem, por exemplo, tem aqui. Então, a minha turma é a turma da bonequinha azul. Então, nós vamos, todo mundo vai com a tia para tal lugar na quadra ou para tal lugar no pátio que tem a bonequinha azul. A outra turma vai para onde tem o cachorrinho amarelo, né? E assim vai construindo isso muito aos poucos, mas gradativamente, e a informação vai ficando retida. Você, como consultora da Rigoletto, consultoria, quando você foi trabalhar com o Ivan, é prazeroso para você trazer para dentro da consultoria todo esse teu conhecimento. Cultural, em segurança, você aplica hoje como arquiteta, ainda mais especialista em inclusão, acessibilidade, e agora com segurança, deve ser maravilhoso você poder orientar não só uma escola, não só uma criança, mas empresas de que há uma falha, não só numa questão de gestão, mas arquitetônica da estrutura. E se ela não for mudada, não tem jeito. Mas aí que tá, a gente lida com pessoas, né? Então, assim, são passos pequenos, passo de formiguinha, a gente tenta, a gente expõe, e aí muitas vezes é assim, eu estou colocando isso para você, mas se você não quiser seguir ou quiser amassar tudo isso que eu falei, jogar fora, é um direito seu. É um direito seu. A gente sempre fala que na cultura de segurança você pode fazer mesmo quando ninguém está vendo, mas se eu dou um capacete da NASA, o melhor, e você não usa ou não sabe usar, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. E muitas vezes é isso, a pessoa não faz porque ela não está entendendo a importância daquilo. Por quê? Porque ela tem o prazo apertado, ela tem o chefe pedindo aquele retorno, ela quer mostrar que aquilo ela consegue fazer de uma forma rápida, porque por N motivos que seja. Ou porque esquenta, porque também você trabalhar todo paramentado, sim, né? Tem todo esse desconforto também. Mas é aquilo, melhor eu usar um capacete do que minha cabeça quebrar. Claro. Né? Melhor eu estar com uma luva do que perder um dedo. Claro. Então, assim, as pessoas às vezes relutam. É aquilo, a gente volta para aquela questão. Sair da sua zona de conforto não é gostoso. Não é gostoso. É desconfortável. Se eu estava no meu conforto, sair dali não é o que eu quero. Mas, aos poucos, a gente vai mudando isso. Falando, repetindo. Por isso que é interessante trabalhar com criança. Porque aquilo já fica internalizado. Mesmo que... O pai desconstrua ou faça algo que a pessoa fala, pai, porque eu lembro, não joga isso, não pode fazer isso. Mas a criança também ajuda o pai a mudar um pouco, né? Ajuda. Eu lembro muito quando a discussão de coleta seletiva veio muito à tona, tal, meus filhos pequenos. Então, aí em casa já queriam cuidar disso. E é importante a gente ver. Nossa, você aprendeu isso? Então, vamos fazer. Dá valor, porque ele está trazendo uma informação, né? E mesmo que depois, vamos dizer, essas crianças que
que são dessa escola onde eu fiz o meu mestrado e agora eu sou voluntária lá para fazer esse treinamento. Elas são muito pequenas, é de 0 a 6 anos. Mesmo que depois ela vá para uma outra escola que não faça nada disso, passe o ensino médio também, em algum momento ela vai para uma empresa, que as empresas estão se preocupando sim com isso, cada vez mais, ela vai para uma empresa e a empresa eventualmente vai ter que fazer um treinamento. E ela vai resgatar, né? Aí ela vai falar, nossa, Eu lembro aquilo disso. volta, por mais que pareça, nossa, mas de 5, 6 anos, porque é uma coisa intensa e aquilo vai ser resgatado, sim. Hoje a gente está investindo dentro da cultura de segurança em métodos e ferramentas que levam as empresas a entender que o homem está no centro de tudo, o ser humano está no centro das decisões. Comportamento dele, as emoções deles, Sim. os fatores psicossociais batendo a porta de todo mundo Sim. aí. Esse é um dos grandes dilemas nossos, né? Nós temos aí tantos projetos importantes, você como consultora também em segurança, para aplicar o comportamento ainda é um dos maiores desafios nossos. Nossa, demais. Demais, não é? Demais. Hoje um tema que também está sendo muito falado é essa questão da segurança psicológica dentro da empresa. Eu acho que a gente precisa evoluir muito. Muito. Porque como é que você vai falar de segurança psicológica dentro de uma empresa para uma pessoa se ela não tem segurança psicológica dentro da família? Então, é isso que eu falo, são passos de formiguinha, coisa que a gente tem que trabalhar demais para chegar lá. E é um trabalho contínuo, porque as empresas querem que você vá lá e dê uma palestra sobre segurança psicológica e acredita que ali foi suficiente. Você acabou de dizer, ele não tem segurança na casa dele, na cultura dele, ele nem sabe o que é isso. Ele é punido, culpado todos os dias. Como que ele vai poder expressar os sentimentos, as verdades dele sem medo num lugar onde o medo impera? E também o que ele vai perder com aquilo, né? Claro, ele pode perder o emprego. Pode perder o emprego. E aquilo, no fim do mês, o boleto está lá chegando. Né? Então são muitas coisas envolvidas. A gente precisa crescer como ser humano mesmo. Você como experiente, né, olhando, esse não é um problema só seu. É um problema de todos os consultores para chegar nas empresas. Você tem alguma regrinha, alguma coisa que fala, bom, como que nós vamos acessar essa cultura, acessar essa empresa com tantas dificuldades de crenças tão limitadas, né? Nós temos tantas ferramentas, tantas oportunidades. O Brasil tem 700 mil acidentes por ano? Tem, mas ele tem muitas regras que são, né? É um lugar onde você tem, se você cumprir, você garante a sua segurança. Mas quando fala de comportamento, a gente volta para trás, né? A gente não anda para frente. Sempre as emoções, sempre as dificuldades. Você tem alguma regrinha básica sua para chegar e tentar convencer essa empresa de que cultura não é uma coisa de uma cipate, é algo que tem que ser contínuo, constante? A gente tem que, de uma forma assim, sutil, colocando as questões, mas às vezes a gente tem que lembrar também, olha, tudo bem, pode não acontecer nada, você sempre fez dessa forma, pode não acontecer nada, mas se acontecer, olha quanto vai pesar no teu bolso. Porque muitas vezes o bolso é onde dói mais. E às vezes tem que ser colocado desse ponto, dessa forma. Quanto né? vai custar aquela Quanto morte, vai custar? aquela lesão grave, né? No fundo, no fator acidente previdenciário dele. E não só na questão financeira imediata, mas também na reputação da empresa. Claro, a imagem porque dela aquilo conta. é como falar, por exemplo, de trabalho escravo. Aquilo acaba com a imagem de uma empresa. Né? Então, aquela empresa não cuida dos funcionários, aquela empresa deixou acontecer aquilo, deixou, sei lá, um acidente de um caminhão, virar uma esteira, transbordar ali um líquido corrosivo e machucou muita gente, queimou as pessoas, deu problema. Então, isso, e hoje em dia, também tem outra questão, né? Isso vaza. Que não acontecia há 40 anos, porque ninguém tinha um celular na mão o tempo todo, Claro. Né? Hoje em dia, mas assim, qualquer coisa está sendo filmado, está sendo exposto, está sendo repassado. Em 10 minutos, qualquer acontecimento já foi. Eu tive uma empresa teve uma fatalidade recentemente. A fatalidade aconteceu, o caminhão atropelou o funcionário, 2 minutos depois, um de lá já tinha mandado no meu zap. Então, olha, Rômulo, o que está acontecendo aqui. Sim. Então, assim, realmente você falou. E aí manda para a pessoa, se você mandar para um veículo de imprensa, se você mandar para uma família, falando, olha, sei lá,
Teu filho foi atropelado. Gente, aquilo é assim, é um segundo, é um rastilho de pólvora que explode rapidinho. É verdade. Então, as empresas têm que pensar nessa questão. E não é só por conta disso. Você está lidando com gente, né? Eu costumo falar assim, tem cidades que eu falo que são moráveis e outras não. Tem empresas que são também, que eu indicaria para um dos meus filhos trabalhar. Algumas empresas, eu ficaria muito feliz se eventualmente na vida profissional deles eles fossem para elas. Mas algumas outras eu já desencorajaria. Falava, não dá. Não dá porque a empresa mostra uma coisa, mas faz outra, né? E tem outras que mostram e fazem, ou pelo menos estão tentando fazer. Sim. Porque é aquilo que eu falei, 100% é muito difícil você conseguir abranger. Mas se a empresa está buscando, é passo a passo. A gente não consegue mudar tudo, porque aí implica em mudar o ambiente físico, mudar a mentalidade de todo mundo, né? Pessoas são pessoas. Sim. E até financeiramente ficaria inviável para a empresa fazer toda essa mudança. Então, toda é uma questão de equilíbrio mesmo, de bom senso entre quem ajuda a transformar e a empresa para chegar num denominador. Pois é. E é passo a passo. As coisas vão acontecendo paulatinamente. Mas a gente vê quem é que está disposto a fazer e quem está fazendo porque é obrigado. Porque na hora que não precisar mais eu tiro, né? Olha só. Você acredita que a gente falou 1 hora? Não. Não acredita, né? Não. Você sabe que a gente falou de coisas tão diferentes, o seu olhar, a sua perspectiva sobre a arquitetura e sobre a segurança foi tão legal das pessoas. Você também é coautora de livros, você participa de alguns livros. Você tem o seu, você gosta de contribuir, de ser parceira nos livros porque ó, aqui na tua rede você tem 4 participações. Sim, são alguns de participação de congresso, que aí depois o trabalho acaba sendo escolhido para fazer parte de um livro, que é esse daqui que eu trouxe para você, tá? Vou até mostrar para todo mundo. Esse é de um Um congresso. novo olhar para o projeto, a ergonomia no ambiente construído. Isso. Pode imaginar você produzir uma linha de operação onde ela já foi produzida para incluir um cadeirante? Então. Não adequada. Eu digo, ela foi já foi pensada. Então, já te resolve uma grande parte de gasto financeiro, de tempo, de discussões, se você já partir para aquilo. É verdade. Né? Sem contar a economia, né? Pois é. E esse livro você também, então, desse projeto, saiu aí, alguns autores contribuíram no resultado do projeto para virar o livro. Esse daqui e trata de vários assuntos, tanto de questões de sistemas, de ambientes, né? O meu trabalho nesse livro é sobre orientações de projeto para adequação de ambiente escolar para deficiente auditivo. Ok. Né? Então, foi assim, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz e que despertou, assim, realmente para isso, porque a gente vai saber quando a gente pesquisa. Claro. E tem muitas nuances. É aquilo que eu falei, às vezes, você colocar uma janela num lugar adequado, isso está ajudando o deficiente auditivo a entender o que está acontecendo lá de fora, porque ele não vai ouvir, né? E são coisas simples. Como é a campainha na casa de um deficiente auditivo? Não é uma campainha como tem na minha casa. É com luz. Então a luz pisca. Já é um sinal. Como é a babá eletrônica? Porque acontece, a pessoa surda ela vai ter um filho e está num outro quarto, ela não vai poder vigiar. A babá eletrônica é com luz também. Vamos fazer um podcast só com sugestões de adaptação, com todas essas sugestões incríveis que você tem de acessibilidade para as pessoas, porque você imagina o benefício que seria para as pessoas com deficiência conhecer as formas de comunicação ligadas à segurança daquele ambiente para elas. Sim. Eu acho maravilhoso. Para fazer um podcast, assim, trazer... Então, vamos pensar juntos. Preciso pensar, pesquisar para trazer muita coisa prática. Prática, né? Exatamente. Porque tem as leis.
Sim, né? sim. A gente tem a norma, a BNT Mas 9050 esse trata detalhe disso. que você disse, por exemplo, muita gente nem imagina Não, que para uma campainha ser tocada por um deficiente é a luz que vai chamar a atenção. é a luz que vai chamar. E agora, pelo menos, Para ouvindo. pessoa surda Estou muito feliz de conhecer um pouco você. Muito feliz por o Ivan também ter permitido, né, de ter me apresentado. Eu sei que vocês são marido e mulher e sócios, mas você é uma pessoa e ele é outra pessoa. E é isso que é maravilhoso, né, dessa construção. Isso é uma coisa que eu falo sempre. As pessoas misturam um pouco, né? E às vezes me perguntam alguma coisa. Porque o Ivan vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai estar em tal lugar. Eu falo, não sei. Eu não sei. Porque às vezes tem épocas que ele viaja tanto que eu falo assim, eu nem sei exatamente onde ele está. Às vezes eu misturo as coisas. Falo, ai, gente, vamos falar assim, que louca, né? que pessoa desleixada. Mas é muita coisa pra gente pensar. E é bem isso. Ele é ele, eu sou eu. Sim, né? sim. E as pessoas misturam um pouco estação, assim... Quase inevitável, né? Mas eu acho que, olha que gostoso. Hoje eu já estou entendendo muita coisa. Essa oportunidade que a gente teve aqui mostra realmente quem é Ângela Silingardi, né? Eu canto... Eu não falei de diversidade, eu não falei de tecnologia, de IA, essas coisas que estão todas aí na nossa... que eu acho que tem tanta coisa. Mas é que eu tenho um acordo com a audiência de 1h10, para facilitar, para eles se interessarem pela nossa pauta. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho super importante, que mexe comigo, que é o teu trabalho como voluntária na Abrace Solidário, que está diretamente o que você falou. É lá que você faz o trabalho de orientação para segurança de emergência para crianças. Isso. Foi lá onde eu desenvolvi o meu mestrado. E eles foram, assim, super acolhedores comigo. Porque, normalmente, escolas, empresas, qualquer entidade, você chega e vai pedir, posso fazer um trabalho aqui, assim? Mas de que se trata? Vamos pensar, vamos reunir o grupo, a diretoria para discutir. E lá eu cheguei, expus o meu interesse, o que eu pretendia fazer. E isso ainda na época de engenharia de segurança, que eu fiz meu TCC lá. E aí eu já consegui várias informações para desenvolver meu TCC. Do resultado do TCC, alguns professores falaram, olha, isso dá para você crescer e partir para um mestrado, né? E aí eu fui buscar aí na Unicamp se teria alguma área de pesquisa que pudesse entender aquilo, receber. Então as coisas foram caminhando de uma forma assim natural até, né? E aí, depois que a gente conhece o trabalho dessa escola, não dá para falar assim, acabou, vocês se viram agora. Porque eles são de uma dedicação e de uma importância o trabalho que eles fazem lá. São 500 crianças, Romulo. 500 crianças pequenininhas numa escola. Então, é uma preocupação genuína que eles têm. O que a gente faz se acontecer alguma coisa aqui? Porque 500 crianças você não põe em qualquer lugar. É verdade. Você não põe. E tem bebês, tem bebê de colo, que ele não nem engatinha. Então você tem que levar no colo. Então vamos desenvolver métodos. Como que a gente tira? Porque eu não posso sair com uma criança levar. Aí eu tenho que ter um adulto lá para ver. Aí eu volto buscar outra. Não. Tem que sair de bloco, tem que sair de grupo. Como que a gente resolve? Então, passo a passo, a gente está resolvendo isso, né? Aos poucos, com os professores envolvidos, com a diretoria pedagógica, com todo mundo envolvido lá, com os adultos, a gente faz reuniões com uma certa frequência para discutir esses pontos. E aí, cada vez um traz um ponto. Olha, eu tenho um aluno que está no espectro do transtorno autista, mas essa criança, quando toca o alarme, ela se apavora e ela trava. Então, o que a gente faz? Vamos colocar abafador. Só que aí a criança tem que se adaptar com o abafador, porque não é na hora do pânico que ela vai aceitar uma outra coisa. Então, vamos trabalhando com esses pontos, né? Se tem uma criança com mobilidade reduzida, vamos pensar como que a gente faz e como a gente envolve os colegas no cuidado com essa criança também, né? Porque não é sair todo mundo correndo e deixa a pessoa que tem alguma necessidade, que está com qualquer questão para trás. É verdade. E isso é o que acontece. É um salve-se quem puder e fica. Sim. Então, nessa escola,
É o que, no fim, a gente acaba trazendo, né? Então, acabou virando uma referência nesse grupo de pesquisa até. Então, quando alguns grupos até da Unicamp, algumas disciplinas querem fazer algum trabalho, a gente precisa fazer um trabalho de acústica para melhorar o ambiente escolar. Será que eles aceitam? Vão lá, conversam. Acabaram de fazer um projeto lá para melhorar a questão acústica dentro de um dos blocos de sala de aula, né? Por quê? Porque eles estão abertos e eles querem melhorar. Se você fosse conhecer, aquilo ali é uma escola encantadora. Eu tô apaixonado, porque quando eu me programei para a gente bater esse papo, eu fui investigar, estudar um pouquinho do que você estava fazendo, eu vi Abraço Solidário, vi o quanto as ações são fantásticas, os resultados, os relatórios são maravilhosos. Eu acho que você tem uma possibilidade, para quem está aqui nos assistindo agora, nós vamos fechar daqui a pouquinho, mas você tem Ângela Silingard, especialista em engenharia da segurança, inclusive para a questão da criança, que acho que é um segmento que pouquíssimas pessoas investem em falar de segurança e de emergência dentro de uma sala de aula. Então você imagina, você está trabalhando num projeto que é uma ONG. Você imagina, né? Imagine transformar isso para as escolas municipais, estaduais, para falar sobre isso, que é uma coisa completamente hoje que ninguém pensa nisso. E a gente vê estruturas de pânico, estruturas de incêndios, temporais de chuva e as crianças não sabendo o que fazer. Sim, na verdade, a gente precisa começar trabalhando com os adultos. Porque muitas vezes os adultos também não sabem. Existem os treinamentos obrigatórios, tem toda aquela questão obrigatória. Mas, às vezes, isso é passado tão rápido. A gente vai fazer aqui um treinamento, tal, mas é diferente a situação onde você tem só os adultos da escola, os professores lidando com aquilo, ou se você vai envolver as crianças, porque a dinâmica ela não é que ela muda, ela vira do avesso, né? Sim. Então, é uma coisa importante, mas a gente aprende devagar, né? As coisas precisam acontecer, aí a gente tem uma reação, aí acontece, aí você tem outra reação, aí depois acontece pela terceira vez, aí a sociedade explode. Não, porque isso tem que ser obrigatório, tem que ter uma lei, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, aí as coisas vão se mexendo. Existem as normas, sim, para treinamento e tudo, mas muitas vezes os alunos, principalmente os menores, eles não são envolvidos. E eu entendo que os pais também, muitas vezes ficam preocupados. Mas o meu filho tal. Mas é bom, porque sendo feito de uma forma adequada para a idade, para aquele grupo, com calma, e você não precisa fazer um treinamento que envolva de cara 500 crianças. Você pode fazer... Mas em fases, né? Em fases, você pode fazer para uma sala, com mais apoio de adultos, com mais gente envolvida para fazer aquilo de uma forma calma. Depois que você fez uma vez, 2, 3, você começa a aumentar esse grupo, você vai indo devagarzinho, até você envolver a escola inteira. Mas não é de cara, toca o alarme e solta a criançada. Isso é assim, eu vi acontecer uma vez, é uma coisa aflitiva, porque você fala, gente, quantos vão sair machucados? Graças a Deus ninguém saiu. Mas é um erro grave. Mas é um erro, né? Só que aí é que tá, envolve muita coisa, né? Você é uma mestre, né? Então tem muitas pessoas que não chegaram a estudar um mestrado. Então assim, você quando coloca ali você com você tem orgulho de tudo isso? Não sei, Rômulo, realmente eu não sei. Eu acho que tem tanta coisa, eu acho que eu não sei tanta coisa, sabe? Eu te entendo. Então assim, tem horas que eu fico até meio aflita, né? Eu falo, gente, porque cada empresa que a gente vai trabalhar, cada empresa que a gente entra, tem coisas novas. Eu falo, meu Deus, lá vem mais um tanto de coisa para estudar, para aprender, para fazer. Então, não, eu acho assim que ainda não cheguei no ponto de orgulho, não, sabe? É muita coisa que eu não sei e muita coisa que eu preciso você sabe, saber. Né? Então, você contou um monte de coisa que ninguém sabe aqui hoje, e hoje você ajudou muita gente, tanto na questão da arquitetura, quanto na questão da segurança, do cuidado com a coisa nascendo ali, sendo feita para incluir pessoas, que foi maravilhoso.
Nós vamos voltar a falar, tá bom? Eu quero ter você de novo. Tá bom, Ó, agradeço. gente, não lembra, né? Estamos aqui com a Ângela Siligardi, nós batemos um papo incrível. Nessa câmera aqui, eu sempre peço para a convidada dar um recado para quem está lá, quem passou essa 1 hora conosco aqui, nos ajudando, né? Agora no mês de março das mulheres. Então, eu acho que você, como uma mulher, uma arquiteta, urbanista, uma engenheira de segurança, uma consultora, uma mulher que se preocupa com a criança na estrutura dela de cultura, de informação sobre segurança e emergência, tanta coisa que você está fazendo. Estou muito feliz e honrado. Manda um recadinho para a gente. Agradeço demais essa oportunidade aqui, essa porta que você me abriu. Eu nem sei, tem tanta coisa que a gente precisa aprender, tanta coisa que a gente não sabe ou que a gente faz, mas ela não está do jeito perfeito ou como deveria estar, né? Então eu acho que a gente está num mundo tão acelerado, a gente precisa às vezes ter um pouquinho de calma e pensar assim, eu estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo, porque eu preciso acompanhar, ou eu estou fazendo isso porque eu acredito de verdade. Então, eu preciso aprender, eu preciso ter uma formação, e a gente simplificar a vida. Eu acho que simplificar, ter um pouco de empatia também, perguntar as coisas, porque ninguém nasce sabendo, e acho que cada vez mais, assim, a gente tem tanta informação, aquilo é um tumulto tão grande na nossa cabeça, né? Então, a gente ter um pouco mais de calma para a vida, né? E entender, assim, que ninguém é igual. E ninguém, e não só pensando na pessoa que tem uma deficiência, ou uma condição específica de saúde, ou uma dificuldade momentânea. Ninguém. Então, a gente precisa ter um pouquinho de coração mesmo para lidar com essas pessoas, para lidar com a outra pessoa, para lidar com você, né? E não levar as coisas como certas, né? Porque a gente tem uma certeza hoje, amanhã, né? Eu falo que às vezes o universo vem dar um capote na gente, assim como uma onda no mar, né? A gente leva uma, quando a gente acha que a gente está voltando, leva outra, e aí vai mudando o nosso pensamento, a nossa cabeça, vai mudando o jeito de ver as coisas. Né? Bom, eu vou fechar esse episódio, espero que você volte. Estou muito honrado e feliz. Acho que nosso papo foi bem gostoso. Acho que ajudou bastante gente. Que bom, agradeço. Obrigado por você estar no Mask TV. E eu vou fechar com a frase de Ângela Siligardi. Tenha calma nessa vida, você não sabe tudo e pode aprender tudo. Muito obrigado. Obrigada, um bom resumo. Tchau, até mais.